Eu recebo muitas perguntas todos os dias, mas essa aqui é sem dúvida a pergunta mais ansiosa que eu já vi na minha vida inteira. Raoni, o tamanho do projeto vem junto com a ideia da história? Na maioria das ideias para histórias, é recomendável já saber o final? Fico pensando no que vai ser encaixado no meio, em como expandir as ideias para algo de maior tamanho. Conceitos limitados rendem histórias curtas? Isso é a mesma pergunta, tá? Isso é uma pergunta só. Conceitos limitados rendem histórias curtas, ou isso tudo depende da criatividade do autor para fazer render de uma forma interessante e preencher o meio entre o conceito e a conclusão da história? Não acabou ainda. Nessas ideias longas, o recomendável é definir desde o começo pontos-chave até o clímax no final? Há como ir desenrolando uma história de qualidade apenas com a ideia inicial? São tantas dúvidas que eu nem sei como perguntá-las. Tá. Se você não quer ver o vídeo até o final, eu respondo para você agora. Daqui até aqui, a resposta é não. E a justificativa está na pergunta. Tudo depende da criatividade do autor. E essa é a resposta para a maioria das coisas. Tudo depende da criatividade do autor. E o autor é você. Aí, aqui nessa última resposta, sim, se pegar Dragon Ball, Naruto, Star Wars, Harry Potter, Slam Dunk, todos continuam a partir de uma situação, de uma história, de um personagem. E outros, eles evoluem baseados só no conceito. Então, se você pensar em 007, Missão Impossível, os dois são meio que infinitos, porque você vai iterando você vai repetindo essa dinâmica e essa premissa geral da história. Mas cada episódio é um episódio, e nessas a ideia pode durar para sempre. Pronto, essa é a resposta. Mas qual que é a pergunta por trás dessas 30 perguntas? Porque isso parecem, 30 perguntas, mas na minha vasta experiência eu sei que é uma pergunta só. Porque tem um tema que une todas essas perguntas aqui. A pergunta na real é a seguinte: como que eu faço para não errar? Como que eu sei que essa ideia é certa, sabe? Como que eu sei até onde essa ideia vai? O que eu faço com isso aqui que apareceu na minha cabeça? E principalmente, se eu entrar nesse trampo gigante que é fazer um HQ, um livro, um jogo, sei lá o que você está fazendo, como que eu garanto que eu não vou me esforçar para nada? É o seguinte, você vai errar. É lógico que você vai errar. Você está tentando fazer um negócio que não existe ainda. Então você vai errar. Porque a gente tem que pensar menos em termos de tô escrevendo uma história e mais em termos de eu tô descobrindo uma história. Eu tô inventando uma história. Eu tô fazendo uma coisa que não existe. E por isso, eu também não sei ainda como essa coisa é. Eu não sei como essa coisa vai ser. Enquanto eu tô criando, eu não sei o que você vai acabar lendo. Então, se eu tenho uma ideia e falo pra outra pessoa, tive uma ideia de um negócio assim, 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 normalmente a resposta é porque, como eu sempre falo, não tem ideia boa. Tem ideia que você transforma em alguma coisa que vai ser boa. Mas a ideia raramente é um negócio que você ouve e fala, uou, isso é incrível. Isso é incrível na mão de quem? Isso é incrível como? Isso é incrível em que formato? Em que mercado? Em que mídia? Sabe? Isso é incrível como? E o como é o que a gente está tentando responder quando a gente cria as coisas, quando a gente escreve, quando a gente está fazendo. O como é o processo pelo qual você passa quando você está desenvolvendo uma história. Essa ideia é legal, mas o que você vai fazer com ela? E esse processo de descobrir o que eu vou fazer com essa ideia é escrever a história. Quando você está tomando essas decisões a respeito da sua história, você está escrevendo. É assim que... Esse é o processo. Então, se eu fosse responder todas essas perguntas sabendo qual que é a questão de verdade por trás delas, a resposta para tudo é... não sei. Vamos ver. Que é a mesma coisa que você dizer depende, a pessoa faz todas essas perguntas e você fala, depende. Que é o mesmo que não responder. Mas é porque de fato, depende, eu não sei. Vamos ver. O que é que tem pra trabalhar ali, sabe? Da ideia que você me trouxe, o que tem pra gente ver o que funciona, o que não funciona, o que dá pra fazer com aquele negócio. Vamos testar. Então, por exemplo, o tamanho do projeto vem junto com a ideia da história? Não sei, vamos ver. Qual que é a ideia? Isso parece mais uma tirinha ou uma saga de 8 livros com 700 páginas cada? O quanto você quer contar com essa ideia? Porque tudo isso é flexível. É você quem escolhe
quanto trabalho você quer colocar ali. Eu já falei isso aqui antes, mas a ideia é uma semente. Quem vai regar e cuidar daquilo ali é você. Então você decide se aquilo vai virar um pinheiro de 8 metros ou um bonsai de 15 centímetros. Porque os dois têm coisas muito legais sobre eles, mas é uma decisão sua. A ideia do que aquilo vai virar, o que você quer que esse negócio vire. Pensa desse jeito. O tamanho de uma ideia, o tamanho do projeto a partir de uma ideia, é muito mais uma questão do quanto você quer colocar ou tirar daquilo. O quanto você quer trabalhar naquilo ali. O quanto você quer contar, o quanto você quer expandir. Mas lembra que quem está contando é você. E você vai tomar decisões, eu não vou dizer erradas, mas você vai tomar decisões que são não tão boas, mas que você só vai descobrir que elas não são tão boas depois que você tomar essas decisões, depois que você colocá-las dentro do projeto, depois que você testar, depois que você puder ler, olhar e falar, tipo, não sei, acho que não tá funcionando. E aí é só fazer de novo. É assim que a gente trabalha. Você testa coisas, vê o que funciona, vê o que não funciona e melhora as coisas que você não tá gostando, até ficar do jeito que você fala, tipo, beleza, acho que isso aqui é o melhor que eu consigo fazer, ou o quanto eu tô disposto a trabalhar, porque é aquilo, a gente não tem a vida inteira para ficar se dedicando a um projeto, a uma ideia, a uma história. Só faz e aí faz de novo até ficar do jeito que você quer. E manda mais perguntas. Esse não é um vídeo para falar que essa é uma pergunta ruim, tá? Eu devia ter dito isso no começo. Essa é uma ótima pergunta. Essas são as perguntas boas. As perguntas que parecem técnicas, mas que na verdade são um pedido de socorro, essas são as melhores perguntas. Basicamente a pergunta é o que fazer quando você não sabe o que fazer. Mas na dúvida, sai fazendo, testa. Esse é o melhor jeito de descobrir o que funciona, o que não funciona e como vai ser a história que você está tentando contar. Agora vai lá escrever.